Olá, seja bem-vindo à nossa aula de fisiologia digestiva, mais especificamente aula sobre secreções. A gente está dando continuidade a uma aula que a gente começou na semana passada. Então, na semana passada a gente viu qual era o mecanismo básico de produção de qualquer tipo de enzima, proteína, como que essa proteína ela é produzida, o complexo de Golgi, como que tudo participa e inclusive como é que é o processo de exocitose com a eliminação dessa secreção. Tá? Então a gente viu o mecanismo celular, vimos a produção de saliva, estou só relembrando o que a gente já conversou. Tá? Vimos também a produção do ácido clorídrico e foi aqui que a gente parou. Agora eu vou dar continuidade relembrando um pouco de como é essa produção de ácido clorídrico, para que não fique nenhuma dúvida. Depois a gente vai seguir falando sobre a absorção de B12, como que o estômago participa da absorção de B12, o fator intrínseco, para onde vai, como é que tudo isso funciona. Tá? Depois a gente vai falar sobre a produção pancreática de secreções, inclusive como que o pâncreas equilibra o pH e como que ele vai finalizar, vai dar término a essa maré alcalina que a gente sente após uma refeição com grande volume. Tá? Depois a gente vai falar sobre as enzimas que o pâncreas produz, e aí vou dar um resumão e vou falar também sobre as glândulas anexas, e depois a gente entra na digestão específica de cada um dos macronutrientes e por fim na sua absorção. Espero completar tudo hoje para vocês. Então vamos lá, como promessa é dívida, a gente vai seguir falando inicialmente da secreção de ácido clorídrico pelas células parietais no estômago, na mucosa estomacal. Então a gente tem aqui um esquema que mostra a célula, a luz do canalículo, ou seja, aqui eu estou falando desse canalículo aqui, Daqui a gente vê o conteúdo subindo e desembocando na luz estomacal. Então as células que produzem muco estão aqui em cima. As células que produzem as enzimas e a secreção ácida estão aqui embaixo. Então a gente tem um esqueminha que mostra células parietais, que são as que secretam ácido clorídrico, e as células principais que secretam o pepsinogênio. Então vamos lá. Aqui a gente entendeu que é em direção à luz estomacal. Para cá, para o lado de cá, a gente tem em direção aos tecidos, às células. Vou voltar naquela figura. Então, esse lado aqui é por onde passam os capilares, a gente tem a matriz extracelular, o espaço intersticial, a gente tem as membranas basais aqui. Então, esse espaço ele está relacionado diretamente com o sangue e esse espaço aqui diretamente com a luz estomacal. Então, como que funciona a produção de ácido clorídrico? Primeiro, eu pego gás carbônico e água, junto essas duas moléculas, formando ácido carbônico. Sérgio, quem facilita isso? A anidrase carbônica. Não, mas nem falei isso na semana passada, então não precisa focar muito no nome da enzima, não. Então, gás carbônico mais água vai formar o ácido carbônico. Vamos contar igual no ensino médio, 2 hidrogênios, 1 carbono e 2 mais 1, 3 oxigênio. Então, é o H2CO3. Ele está aqui, H2CO3. Então, 2 mais 1, 3. Esse ácido carbônico, ele em água, ele se dissocia naturalmente, levando à produção de prótons. Então, o H+, ele veio daqui, ele veio do ácido carbônico. Nossas células parietais, elas vão gastar energia, tem um pezinho de gasto de fosfato. Né? Aí fica o pezinho porque não está em português. Né? Então, o fosfato, ele vai ser direcionado para a luz do canalículo com gasto de energia em troca da captação de potássio. Bom, então o hidrogênio sai e encontra com o cloro, que foi colocado para fora da célula por uma ação também
determinada pelo gasto de energia. Então a gente tem gasto de energia para formar o ácido clorídrico na luz do canalículo, ou seja, esse ácido clorídrico vai em direção à luz estomacal. A gente tem aqui a água que se dissociou fornecendo a hidroxila, que vai se juntar com o gás carbônico e vai formar o HCO3-, que em combinação com o sódio vai formar o bicarbonato de sódio. Sérgio, calma. O bicarbonato de sódio ele vai ser formado onde? Ele vai ser formado fora da célula, aqui, ó. Eu jogo para fora o HCO3-, transporte passivo, e jogo para fora o sódio por transporte ativo, ó. E esse aqui eu conheço, ó. Entra potássio, sai sódio. Isso aqui é a bomba de sódio e potássio. Então a bomba de sódio e potássio coloca o sódio para fora e o potássio para dentro. Forma do lado de fora o NaHCO3-. Na verdade não tem mais ou menos porque ganhou esse mais, então fica neutralizada a molécula estável. A gente tem o bicarbonato de sódio, que tem como característica uma ação básica. Essa base, ela está aqui, ó, no líquido extracelular, ela vai em direção ao sangue, promovendo a maré alcalina, ou seja, fazendo com que o pH do sangue, ó, suba. E aí a gente tem aquela sensação de moleza após uma grande refeição. Então, dessa forma, a célula se mantém com pH equilibrado. Por quê? Ela produziu ácido, jogou o ácido fora. Produziu base, jogou a base fora. Só que ácido para a luz estomacal, base para o sangue. Bom, então, ó, espero que tenha sido muito clara essa explicação sobre a produção de ácido clorídrico. Tá? Vamos agora para uma outra função secretiva do estômago que está relacionada diretamente com a absorção de vitamina B12. B12 é uma vitamina que a gente encontra em fontes principalmente de origem animal. A gente encontra B12 em carne, leite e também alguns alimentos enriquecidos, como por exemplo cornflakes, aquelas bebidas energéticas normalmente tem B12, tem um frasco que vende no mercado, Tuffman, alguma coisa assim, Tuffman, alguma coisa assim. É um alimento que tem ali uma boa quantidade de B12 também. Encontra o B12 em queijos envelhecidos, gorgonzola e outros queijos desse tipo. Tá? Bom, a B12, vou dar um pouquinho de zoom aqui, ó. A B12, ela tá, vou até ampliar mais aqui ainda a imagem, ó. A B12, ela tá aqui, ó, associada à proteína animal. Tá? Então, B12, que nesse infográfico aqui, ela tá simbolizada por essa pontinha azul aqui, CBL, que é a cianocobalamina, que é o nome bonitinho para B12. Então, a B12 associada à proteína animal, ela é consumida via oral. Existe uma proteína que está na saliva, que é chamada de proteína R. Notem, dessa vez o nome está fácil. P de proteína animal, né? P de proteína, e R uma proteína salivar, que a gente vai chamar de proteína R. Tá? Eles chegam até o estômago com a deglutição. A gente deglute, o alimento vai para no estômago junto com proteína da saliva e a proteína animal associada a B12. Bom, chegando no estômago, essa B12 vai se dissociar da proteína da dieta. Então, a proteína da dieta ela é separada da B12 pela ação da pepsina, que é uma enzima proteolítica, tá? E do ácido clorídrico. Então, essa dupla aqui separa a B12 da proteína animal. Bom, da proteína dietética. Na maioria das vezes, a proteína animal, né, que é a principal fonte de B12. A B12, nesse momento, ela vai se associar à proteína R que veio da saliva ou proteína R que foi produzida e liberada pelas células parietais. Então, a mucosa do estômago libera a proteína R, na saliva encontra a proteína R também. Elas vão se associar a B12, por quê? Porque a proteína dietética foi removida pela ação do ácido clorídrico e da pepsina. Bom, agora eu tenho, seguindo para o duodeno,
a B12 associada à proteína R. Então eu fico brincando, dizendo que é como se fosse uma festa. A B12, ela chega acompanhada da proteína R. Só que aí ela chega lá na festa e ela vê que não é a melhor companhia para ela, então ela se dissocia por conta de influências de terceiros, influência do HCl, influência da pepsina. Então ela vai lá e se dissocia. Aí, na própria festa, ela encontra a proteína R. Legal, as duas ficam juntas, tá tudo bem. Porém, tem alguém que está de olho nessa B12, que é o fator intrínseco. O fator intrínseco foi produzido pela mucosa estomacal, tá? E ele vai seguir junto com o quimo em direção ao duodeno. Olha que legal. Quando chega no duodeno, o que vai acontecer? Eu vou dar mais um aqui, ó. Quando chega no duodeno, a proteína R ela é dissociada da B12 pelas enzimas proteolíticas que vieram do pâncreas. Então, o pâncreas produz enzimas proteolíticas também que vão dissociar a proteína R da B12. E aí a B12 agora está livre novamente. O fator intrínseco, que é aquele cavaleiro que soube esperar o seu momento, agora vai lá confortar a dama, que é a B12. Então, os dois juntos agora se associam, né? Os dois associados, eles vão ser absorvidos. Por quê? Eles vão ser absorvidos somente juntos, porque aqui, ó, eu tenho um receptor em membrana borda escova, tá? Que daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor sobre isso, na membrana dos enterócitos, lá no ilho, tá? Não é no duodeno, é lá no ilho, ó, jejum, ó, estômago, duodeno, jejum e ilho, parte final. Lá no ilho a gente vai ter receptores que vão captar os dois, vão captar o casal, ó, B12 com fator intrínseco. E aí esse fator intrínseco, mais uma vez, tá? Ele vai ser dissociado da B12. Então, ó, B12 teve associação com a proteína da dieta, se separou. Teve associação com a proteína R, se separou. Teve associação com um fator intrínseco, o que acontece? Se separa de novo. E aí ele vai ser transportado, a B12 vai ser transportada pela TC2. TC2, TC1, TC3, tá? São transcobalaminas, são proteínas que transportam a B12, tá? Essas proteínas, elas vão entregar a B12 nas diversas células e vão fazer o quê? Vão se dissociar. No final da nossa história, a B12 fica sozinha dentro da célula. A B12 vive uma vida amorosa intensa, se relacionando com várias proteínas e com fator intrínseco, porém, no seu destino final, ela está sozinha. Então, ela chega nessa festa associada à proteína animal, que é o iniciozinho da nossa história aqui, depois se associa à proteína R, depois se associa ao fator intrínseco, depois se associa às transcobalaminas e lá nas células-alvo, por exemplo, célula hepática, ela vai ser separada e vai ficar sozinha e vai participar das vias metabólicas e vai exercer sua função fisiológica. Tá? Provavelmente vocês estão se perguntando assim, Sérgio, tá, tudo bem, mas por que você está dando tanta ênfase para isso? Estou dando tanta ênfase para isso porque, olha só, se não tiver o ácido clorídrico e a pepsina, a B12 ela vai continuar associada à proteína dietética e ela vai embora sim. Traduzindo, se o sujeito, por exemplo, faz uma cirurgia bariátrica em que o estômago, na sua totalidade ou grande parte dele é eliminado, dissociado, cortado, jogado fora, eu não vou ter o fator intrínseco. Sem o fator intrínseco eu não consigo absorver B12. Se eu não tenho ácido clorídrico, não tenho pepsina, a B12 continua associada à proteína animal, à proteína dietética. Então, eu preciso de todo esse processo que depende muito do estômago para conseguir absorver a B12. Aí você vai falar assim, Sérgio, tá, tudo bem. Então, é comum ter deficiência de B12?
Depende muito de como é a sua dieta, depende muito de como é a sua saúde, depende muito de como é a fisiologia do seu estômago. Por exemplo, um paciente fez cirurgia bariátrica, independente de quanto tempo atrás ele fez, se for uma cirurgia, por exemplo, a mais comum aqui, que é o bypass gástrico com o Y em RU, tá? O que vai acontecer? Nessa cirurgia, uma parte do estômago é removida, uma alça intestinal lá de baixo é ligada nesse pequeno pedacinho de estômago que sobra. O que acontece numa situação como essa? As principais enzimas digestivas que vêm do pâncreas, que são liberadas no duodeno, elas não encontram o alimento, porque o alimento ele vai seguir por um outro trajeto. Vou fazer igualzinho eu faço nas aulas com vocês, tá? Vou abrir aqui uma nova aba e vou colocar, ó, bypass gástrico. Vou colocar as imagens aqui no Google para vocês verem. Olha só como é essa técnica cirúrgica, tá? É chamada de bypass gástrico com o Y em RU, por quê? Vamos lá. Vamos ver aqui a imagem bonitinha para a gente não se enrolar. Vou colocar a imagem maior para vocês, um segundo. Então, observem que interessante. Ó. Aqui está o estômago normal, aqui está o duodeno e aqui está o jejum. O que é feito? Ó, é feito um corte e outro corte aqui. Esse pedaço de estômago maior aqui, ele não vai ter contato com o alimento. Por quê? O alimento ele vai seguir diretamente para o jejum. Por quê? Porque eu cortei aqui e liguei esse pedacinho lá em cima, ó. O alimento ele vem por aqui, cai numa pequena porção de estômago, normalmente ficam só 50 ml de capacidade gástrica. Esse conteúdo vai passar aqui para o jejum e não vai encontrar as enzimas pancreáticas, que são as principais enzimas digestivas, como a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? As principais enzimas, elas são liberadas no duodeno e o alimento não vai mais passar pelo duodeno. Ele está pegando, ó, um atalho, e seguindo direto para o jejum. O que acontece? As principais enzimas digestivas, elas vêm por aqui e vão se encontrar lá na frente. Isso faz com que o paciente perca peso, porque ele vai consumir um volume menor de alimentos, porque só tem uma capacidade gástrica pequenininha. Além disso, ele vai ter desabsorção, porque um longo trecho em que eu poderia ter digestão e absorção, eu não terei. E esse trecho todo aqui, ó, de cima, eu praticamente não tenho nada de digestão e absorção. Por quê? Porque a porção de estômago é muito pequena e porque o alimento, o quimo, que está assinalado aqui em vermelho, ele está vindo por um caminho e as principais enzimas e secreções digestivas estão vindo por um outro caminho. Esse paciente vai ter deficiência de B12? Com certeza vai ter deficiência de B12. Se eu não fizer nada, se eu não fizer uma suplementação, uma injeção intramuscular de B12, o que vai acontecer? Essa B12, ela não vai ser dissociada, porque eu praticamente não tenho nenhuma exposição ao ácido clorídrico nem a pepsina. Além disso, o fator intrínseco que estava aqui, que deveria encontrar com a B12 no duodeno, não vai encontrar. Por quê? O alimento está passando por um outro trajeto. Resumindo, uma situação como uma cirurgia bariátrica faz com que o sujeito dependa de uma suplementação de B12 muito alta ou até mesmo uma injeção intramuscular de B12. Aí você vai falar assim, Sérgio, tudo bem, mas e na vida real fora de uma situação de cirurgia? É possível ter deficiência de B12? É possível se o seu consumo alimentar for muito baixo. Mas a deficiência não aparece logo de primeira. Por quê? A gente consegue estocar B12 com muita eficiência no fígado. Tá? Então, até aparecer deficiência, eu preciso de um longo período em déficit. Então, por exemplo, o sujeito começou a ser vegetariano agora. Vegetariano estrito, não come leite, queijo, ovos, nada disso. Somente vegetais. O consumo de B12 dele pode estar baixo, dependendo da escolha de alimentos que ele faz. Então, mesmo que ele escolha alimentos pobres em B12,
ele não vai apresentar uma deficiência nesse momento, porque ele ainda apresenta estoque de B12 no fígado referente aos anos anteriores em que ele tinha uma dieta onívora. Bom, então eu mostrei para vocês que o estômago produz ácido clorídrico, fator intrínseco, e ele produz também pepsina. Na verdade, ele não vai produzir pepsina, ele vai produzir o pepsinogênio, que vai ser convertido a pepsina pela ação do ácido clorídrico. Olha que legal e que importante essa diferença aqui. As células que produzem o ácido clorídrico são diferentes das células que produzem o pepsinogênio. Por quê? Se elas produzissem o pepsinogênio e o ácido clorídrico, ali dentro da célula a gente já teria ativação e essa enzima, que é proteolítica, ela iria degradar as próprias células. Então é importante esse processo de produzir pepsinogênio, que vai ser convertido a pepsina lá na luz estomacal. Bom, vamos passar para o pâncreas. O que o pâncreas tem de especial? Bom, primeiro, o pâncreas ele é um órgão misto, é uma glândula mista. Ele produz hormônios, que são endógenos, então esses hormônios são liberados em direção à corrente sanguínea, e ele também tem uma ação exócrina, que é em direção à luz intestinal. Luz dos canalículos pancreáticos, luz do ducto pancreático, que vai desembocar lá no duodeno. Bom, vamos lá. Quais são essas secreções? Então, a gente tem secreções aqui, enzimas, que vão digerir todos os tipos de macronutrientes, pelo menos os principais. A gente vai ter ali digestão de proteína, carboidrato e lipídio. Né? Digere todos os tipos de carboidrato? Não, por exemplo, não digere sacarose. Quem vai digerir a sacarose é a sacarase, que está na membrana borda em escova do intestino. Bom, vamos olhar aqui essa imagem que mostra um outro papel das secreções pancreáticas, que é a produção de bicarbonato, que vai em direção à luz intestinal. Olha que interessante aqui, ó. Vou mexer na figura e colocá-la maior para a gente. Aqui estão as células pancreáticas, aqui está o capilar, aqui está a luz dos canalículos, a luz intestinal. Tá? Então, para cá a gente tem intestino, para cá a gente tem sangue. Tá? Como que funciona isso? As células pancreáticas, elas vão pegar água, associar a gás carbônico pela ação da anidrase carbônica, formando ácido carbônico. O H+ vai para um lado e o HCO3- vai para o outro. Opa, peraí, calma aí. Isso aí é a mesma coisa que a célula estomacal faz, então por que o resultado é diferente? O resultado é diferente porque esse H+ aqui ele é liberado em direção ao sangue e não em direção à luz do trato gastrointestinal. O HCO3-, que vai se ligar ao sódio formando a base, vai em direção ao duodeno. Então eu tenho um processo que é muito similar, porém no sentido contrário. No estômago, a gente tem a produção de ácido em direção à luz estomacal e base em direção ao sangue. O pâncreas faz, contrário. Ácido em direção ao sangue, base em direção ao duodeno. Bom, então, no pâncreas a gente vai encontrar secreções de enzimas que digerem proteínas, carboidratos e lipídios, como eu falei anteriormente. Proteínas que são enzimas que são proteolíticas. Tripsina, quimiotripsina, carbóleo, polipeptidase e elastase nuclease. Os nomes ajudam um pouco ou complicam. A gente vai ver em breve o que cada uma delas faz. Carboidratos, a gente tem a amilase pancreática e lipídios, a gente tem a lipase pancreática, colesterol esterase e fosfolipase do tipo A2. Ai, Sérgio, mais nome, meu Deus do céu. Toda aula você fala milhares e milhares de nomes. Por aí eu acho que vocês já se acostumaram, não adianta nem reclamar muito. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Tá? Além das enzimas, o pâncreas libera também um inibidor da tripsina. Aí você vai falar assim, Sérgio, peraí. Ele libera a enzima e o inibidor da enzima. Por que isso? Porque pensa comigo, a tripsina, na verdade o que ele produz é o tripsinogênio, que vai ser convertido a tripsina, tá?
é uma enzima proteolítica muito eficiente. Muito eficiente. Ela digere proteína com muita facilidade e sem especificidade. O que eu quero dizer com isso? A tripsina não sabe se essa proteína que ela está interagindo é nossa, é da célula. Tem proteína na frente, ela digere. Então, se eu ativar a tripsina, o tripsinogênio, ou seja, convertê-lo a tripsina, dentro da célula, ele digere a própria célula. As proteínas de citoesqueleto, por exemplo. Então, por isso que é importante manter esse leão domado aí. Então, eu preciso do inibidor da tripsina. Tá? Para quê? Para que essa enzima não seja acidentalmente ativada e destrua a própria célula pancreática. Então, ela vai atuar somente na luz intestinal. Bom, além disso, a gente tem a secreção de íons bicarbonato, tá? O bicarbonato de sódio, que eu já mostrei para vocês como que é esse mecanismo. Bom, vamos lá. O que cada enzima faz? Tripsina, quimiotripsina, carbolipolipeptidase e elastase nuclease, elas digerem proteínas. A tripsina, de um modo geral, tá? Mas a elastase e a nuclease, elas têm uma ação mais específica com a ação sobre a elastina e sobre proteínas nucleares. Tá? Carbolipolipeptidase, ela retira o último aminoácido, os últimos aminoácidos da ponta dos peptídeos. Tá? Já a tripsina e quimiotripsina sai quebrando de qualquer jeito. Tá? Ah, Sérgio, mas você não falou sobre o pepsinogênio. Legal, o pepsinogênio, que é produzido lá no estômago, tá? ele dá origem à pepsina, que digere principalmente colágeno. Aí você vai falar assim, peraí, Sérgio, calma aí. Você está me dizendo que eu produzo uma enzima que digere colágeno? Isso. Então, o colágeno da carne que eu consumo, ele vai ser digerido, O colágeno que você consumir na forma de uma cápsula, que diz que é para você se tornar uma pessoa mais bonita, com a pele mais firme e tudo mais, vai fazer o quê? Vai ser digerido pela pepsina também. Então, eu sempre falo para as pessoas, tá tomando colágeno? Que bom, você está consumindo uma proteína que ela é digerida e seus aminoácidos, então, podem ser absorvidos. Se você consome whey protein, albumina ou colágeno, o resultado é o mesmo. Você tem a digestão e a absorção dos aminoácidos e a gente consegue absorver também di e tripeptídeo, ou seja, conjuntos com 2 aminoácidos ou 3 aminoácidos. Não. Sérgio, você acabou de me dizer que eu gasto dinheiro à toa com colágeno? Eu vou te dizer que provavelmente sim. Ah, Sérgio, então como é que eu faço para ter uma pele mais saudável? Como que eu faço para ter mais colágeno na minha pele? Bom, o colágeno ele é produzido pelos fibroblastos e ele depende da vitamina C para exercer essa função. Então, se você tiver um bom consumo de vitamina C e uma boa disponibilidade de aminoácidos, o colágeno vai ser produzido naturalmente. Ah, Sérgio, eu quero ficar com a pele lotada de colágeno e eu vou passar aqueles cremes, aquelas pomadas com colágeno. O que vai acontecer? Esse colágeno vai ficar absorvido na sua pele, ou seja, não vai durar para sempre o efeito. Ele vai ficar ali sobre a superfície da sua pele. Alguns desses produtos, desses cosméticos, vão te trazer uma sensação, um toque, uma característica melhor do que outros. Mas, de um modo geral, depois de algum tempo, como isso não foi de verdade internalizado, absorvido, incorporado à matriz extracelular, isso vai ser perdido. Né? Então, eu digo que um bom banho acaba com isso tudo que está sobre a pele. Bom, retornando aqui, a gente tem a amilase pancreática. O que a amilase pancreática faz? Ela digere amido. Pô, o nome está ajudando, né? Amido-amilase. Tá? Pancreática, ou seja, a enzima que digere amido no pâncreas. Bom, ela vai digerir o amido com muita eficiência, com mais eficiência do que a amilase salivar. Tá? Então, praticamente todo o amido do nosso corpo é digerido, que a gente consome é digerido pela amilase pancreática. Lipídios, a gente tem a lipase pancreática que digere triglicerídeos ou triacilglicerol. Lembra, 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Ela vai separar os 2 ácidos graxos da ponta. Então, vão ficar 2 ácidos graxos livres e um monoacilglicerol.
colesterol esterase e fosfolipase. Bom, colesterol esterase, ela faz o quê? Ela separa o ácido graxo do colesterol. Você vai falar assim, Sérgio, mas eu não sabia que tinha ácido graxo no colesterol. Bom, pode ou não ter ácido graxo associado ao colesterol. Se tiver, essa enzima digere. E eu vou dizer para você que na maior parte das vezes tem sim. Tá? Fosfolipase. Fosfolipase faz o quê? Lembra dos fosfolipídios que compõem a membrana? Então tem um grupamento colina e os dois ácidos graxos. O que acontece? Ela vai lá e separa isso, quebra isso, permitindo a sua absorção. Bom, então, já que eu falei de absorção, vamos falar de absorção mesmo. Vamos falar como isso tudo acontece. Bom, notem que ao longo do intestino delgado, que é a principal região de absorção, né? Ah, Sérgio, mas eu só tenho absorção lá? Não, eu tenho absorção na boca, por exemplo. Vamos supor que você... E aí depende do tipo de nutriente. Tá? Vamos supor que você tomou... O feriadão tá chegando, tem mais um feriado vindo aí. Aí vamos supor que você sentou e tomou uma caipirinha de frente pro mar. Tava ali tomando uma caipirinha e tal. O que acontece? O álcool já é absorvido na sua boca. O açúcar não. A gente não consegue digerir a sacarose na boca. Tanto é que se você consumir muito doce, parte dessa sacarose fica disponível na sua boca, não é digerida e não é absorvida, mas as bactérias adoram isso e esse é o cenário principal para a formação das cáries. Bom, mas onde acontece principalmente a absorção? Ocorre principalmente no intestino delgado. No intestino grosso a gente tem muita absorção de água, mas os nutrientes são intensamente absorvidos nessas vilosidades, mais especificamente pelos enterócitos. Tá? Quando eu falei membrana borda-escova, eu não estava falando das vilosidades, eu estava falando das microvilosidades. Como é que funciona isso aqui? Ó, anotem aqui, ó, tá do ladinho do meu rosto. Ó. Aqui eu tenho dois enterócitos. Notem que a parte de cima ela é toda preguiada. Isso olhando do microscópio parece, tá? Como a gente vê aqui, ó, parece uma escova daquela de cabelo. E aí, por isso o nome membrana borda-escova. Tá? Bom, a membrana borda-escova está aqui, ó, aqui em cima, voltada, essas cerdas voltadas para a luz intestinal. Essa figura aqui está até mais bonitinha com as cerdas. Tá? Bom, aqui ao longo dessa mucosa, vocês podem observar aqui nessa ampliação, a gente tem os diversos enterócitos aqui e dentro a gente tem uma estrutura muito organizada de vasos sanguíneos. A gente tem capilares, vênulas e o tubo lácteo. O que é o tubo lácteo? Nada mais é do que um vaso linfático. Vai ser importante para a gente entender o que cada coisa, como cada ingrediente, como cada nutriente vai ser absorvido e transportado. Então vamos lá. Se eu fizer um corte aqui e olhar de cima, tá? Eu vou olhar assim, ó, as células formando as paredes, no centro o vaso quilífero ou vaso lácteo, tá? Que é o vaso do sistema linfático, e a gente tem os capilares e as vênulas enovelados aqui. Para um nutriente chegar no sangue, ele precisa obrigatoriamente passar por entre ou por dentro, normalmente por dentro, dois enterócitos. E aí eles são absorvidos e transportados. Bom, vamos lá. Resumindo essa história toda, a gente tem boca, faringe, esôfago e estômago, intestino delgado, cólon, reto e ânus. Né? Cada um com a sua função. Não vou ficar lendo o slide aqui para vocês, depois vocês deem uma olhada lá na apresentação, que inclusive está sem a minha carinha, aí você consegue ler melhor e saber que aqui, ó, digestão química de carboidratos, que é o que está escrito aqui atrás. Né? Bom, aqui tem um resumo dizendo o que é digerido em cada local. Tá? Bom, a gente tem também as glândulas anexas. Eu falei do pâncreas, mas não falei do fígado. A gente tem a vesícula biliar e as glândulas salivares. Bom, vamos lá. O amido, ele começa a ser digerido na boca, tá? Pela ação da amilase salivar. Ainda sofre alguma digestão na faringe, no esôfago, no estômago, mas quando o pH fica bem ácido, quando as secreções são misturadas,
a amilase salivar para de funcionar. Quem vai acabar de digerir esse carboidrato, esse amido, é a amilase pancreática, no intestino delgado. O que é um amido? O amido é um polímero de glicose, são várias moléculas de glicose unidas. A enzima só separa. Separando o amido, eu consigo absorver, mas eu só consigo absorver monossacarídeos. Se tiver disacarídeo, eu já não absorvo. Então, se tiverem duas moléculas de glicose unidas, que o nome disso é maltose, tá? A maltose eu não consigo absorver. Eu preciso separar essas moléculas. Para isso, eu preciso de outras enzimas. E na membrana borda-escova, ao longo da superfície dessas células, eu tenho enzimas que vão fazer o final, normalmente o final da digestão. Eu tenho sacarase, eu tenho maltase, eu tenho lactase, eu tenho dipeptidase, tripeptidase. O que essas enzimas fazem? Essas enzimas elas acabam de quebrar aquilo que estava sendo parcialmente digerido por outras enzimas principais, né? Bom, aí você vai falar assim, Sérgio, lactose, intolerância. Ah, minha tia velhinha lá tem intolerância à lactose. Ah, eu tenho um irmão, um primo, um amigo, todo mundo conhece alguém que tem intolerância à lactose, porque é relativamente frequente. E o que acontece no nosso corpo? Conforme o tempo vai passando, a gente vai reduzindo nossa capacidade de digerir a lactose, porque a expressão dessa enzima, ou seja, a produção da enzima lactase, ela diminui com o passar dos anos. Por isso que é comum a gente ver idosos com dificuldade de digerir a lactose. Bom, então a lactose, ela é o nutriente, quem digere esse nutriente é a lactase. A lactase ela é uma enzima produzida pelo enterócito e expressa na membrana borda-escova, então ela fica ali na superfície, ela não fica solta, circulando. Quando a gente consome a lactose, a lactase ela quebra esse disacarídeo em glicose e galactose, e aí eu vou absorver os dois, porque carboidratos eu só consigo absorver na forma mais simples. Já proteínas eu consigo absorver aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. Vamos lá, mas daqui a pouco eu falo sobre proteína. Carboidratos a gente tem diversos. Se for pegar o pé da letra, a definição de carboidratos, o álcool é um carboidrato, porque é um hidrocarboneto com essa proporção aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio de 1, 2, 1. Tá? Bom, existem monossacarídeos, então tem aqui os exemplos bonitinhos. Existem os polissacarídeos e existem os disacarídeos. Então, disacarídeos que eu já citei, sacarose e lactose. A gente tem também a maltose, que é glicose mais glicose. Então, tem aqui as imagens dele, notem que são todos muito parecidos. Bom, a gente tem também os polissacarídeos, como amido, glicogênio, destrinas e celulose, pectina e hemicelulose. Aí você vai falar assim, Sérgio, peraí. Celulose a gente não consegue digerir, é verdade. Por quê? Porque a gente não consegue fazer a quebra das ligações beta 1,4. A gente consegue fazer a quebra de ligações alfa 1,4 ou alfa 1,6. O que significa isso? As nossas enzimas, elas quebram algumas ligações, mas não conseguem quebrar todos os tipos de ligações. Tá? Algumas ligações covalentes a gente não consegue quebrar. E aí, por isso, a gente tem a celulose como algo que eu não consigo digerir, mas a minha microbiota intestinal, ela consegue. Com certeza ela consegue. Tá? E como que ela faz isso? Ela tem as suas enzimas, que são algumas similares às nossas e outras que são bastante diferentes. Tá? Bom, vamos seguir aqui. O glicogênio não é uma fonte alimentar de carboidrato, porque a célula, quando está morrendo, matei a vaquinha, tem lá glicogênio na célula muscular da vaquinha. Legal. Esse glicogênio que está na célula muscular da vaca, ele vai ser consumido no rigor pós-mortem. Então, o período logo após a morte, esse glicogênio ele é consumido.
A célula consome esse glicogênio como uma forma de tentar se manter viva, só que ela não vai conseguir, porque o corpo desse animal como um todo está morrendo. Aí você vai falar assim, Sérgio, então eu não encontro glicogênio na dieta. Glicogênio é importante para a gente do ponto de vista metabólico, mas do ponto alimentar, não. A menos que você vai consumir um animal fresco e a gente não encontra glicogênio em fontes vegetais. Mas essa situação aí de pegar o bichinho, matar e comer na hora, isso aí é do homem primitivo. A gente, vida moderna, a gente não consome glicogênio. Destrinas, aí você vai falar assim, Sérgio, eu sou marombeiro, vou lá pra academia, faço crossfit, faço isso, faço aquilo, e depois eu tomo maltodestrina. O que é a maltodestrina? Maltodestrina é uma mistura de maltose com destrina. Nada mais é do que um amido parcialmente digerido. Portanto, é só glicose. A maltodestrina é só glicose. A diferença é que essas moléculas elas estão unidas. Vamos ver como é que ocorre a digestão e depois a absorção de carboidratos. Né? Bom, amido vai ser digerido na saliva e pela amilase pancreática. Então, amilase salivar ou ptialina, eu prefiro a amilase salivar porque é mais fácil de lembrar. Tá? O que eu vou produzir pela ação dessas enzimas? Maltose, que são 2 moléculas de glicose unidas, e polímeros com 3 a 9 moléculas de glicose. Isso eu não consigo degradar. Não consigo absorver, desculpa. Eu preciso degradar isso. Só que eu não consigo pela ação da amilase. Vou precisar de outras enzimas. Essas enzimas são as maltase e alfa-destrinase. O que elas fazem? Elas degradam as destrinas, que são esses polímeros com 3 a 9 moléculas de glicose. Resultado, eu vou ter glicose sendo absorvida. Entrou amido, mas no final das contas, o que vai ser absorvido vai ser glicose mesmo, que é o que mostra aqui, ó, essa primeira linha dessa imagem. Bom, a lactose, já vimos que vai ser digerida pela lactase. O que ela vai produzir? Galactose e glicose. Sacarose, que é açúcar refinado, açúcar branco, por exemplo, ó, cheio de sacarose. Vai ser digerido pela sacarase, membrana borda escova do intestino, lá do enterócito. Resultado, frutose mais glicose. Aí você vai falar assim, Sérgio, que legal. Então, se eu consumo sacarose, eu estou consumindo frutose? Sim, porque a frutose faz parte da molécula de sacarose. E a frutose? Se eu comer, por exemplo, uma banana, uma fruta que tenha bastante frutose, ela é digerida? Não, porque ela já está na sua forma mais simples, ela está pronta para ser absorvida. Então, o que eu absorvo? Eu absorvo glicose, galactose, frutose, mas eu não absorvo lactose, sacarose ou maltose. Para isso, eu dependo das enzimas que estão na membrana borda escova intestinal. Bom, legal, já sei como que ela é digerida. Agora, como que ela é absorvida? Ela é absorvida por cotransporte, ó, tá aqui, ó. Difusão facilitada e transporte por solvente. Vou mostrar o que é esse cotransporte, porque ele é muito importante, principalmente quando a gente pensa na reidratação de um paciente. Por quê? Não se assustem com a figura, eu vou explicar ela direitinho para vocês. A gente tem aqui, ó, maltose, que vai ser digerida pela maltase. Poderia ser sacarose, que vai ser digerida pela sacarase. Não importa. A gente vai ter ali as moléculas separadinhas de glicose aqui, prontas para serem absorvidas. O principal mecanismo de absorção é esse aqui, ó. Glicose junto com sódio entra na célula. Então aqui eu tenho um cotransportador. Gasto energia nessa etapa? Não. Sérgio, mas eu gasto energia para absorver glicose? Gasto, mas não é nessa etapa. Como que funciona isso? A glicose e o sódio vão entrar juntos. Então, para que eu tenha um bom funcionamento desse transporte, eu preciso ter bastante sódio aqui do lado de fora e bastante glicose. Bom, absorver. Caiu, está dentro do enterócito. O que vai acontecer agora? A gente tem um transporte facilitado de glicose para fora da célula, só que eu preciso mexer com sódio também. Se eu não colocar esse sódio para fora, o sódio que está aqui fora ele vai parar de querer entrar, porque a diferença de concentração não vai existir.
Então eu dependo da atividade aqui, ó, da bomba de sódio, que vai colocar sódio para fora e potássio para dentro, para reduzir a concentração de sódio e permitir ainda uma boa captação de glicose por esse cotransporte. Sérgio, calma aí. Como essa é uma gravação, você pode voltar e assistir de novo, mas eu vou explicar de uma outra forma para facilitar também. Vamos lá. Glicose e sódio só entram na festa juntos, mas na hora de sair, cada um pode sair de uma forma diferente. Tá? Bom, sódio, ele vai ser eliminado dessa célula por meio da bomba de sódio e potássio. Que faz o quê? Sódio para fora, potássio para dentro. Quando essa bomba para de funcionar, eu vou acumulando sódio dentro da célula. O que acontece? O sódio para de entrar na célula e com isso a glicose para de entrar na célula. Mas olha que legal esse processo aqui, ó. Glicose foi absorvida, sódio foi absorvido e transportado ativamente aqui. Eu aumento a concentração de soluto desse lado, então a água caminha junto. Isso é importante também para ajudar na captação de água. Sérgio, peraí, tive uma ideia brilhante. Eu vou fazer uma solução de água, glicose e sódio, que isso vai criar um cenário ideal para a captação de todo mundo, da água, da glicose e do sódio. Só que essa ideia não é original sua, essa ideia ela já existe, ó, desde o século passado. Isso é o soro caseiro. O que é o soro caseiro? Água, açúcar, que é uma fonte de glicose, e uma pitadinha de sal, que vai fornecer nosso amigo sódio aqui. Ah, Sérgio, outra solução que tem essa combinação: repositor hidroeletrolítico para desportista. Vulgo Gatorade, Marathon, Powerade, os leites da vida. O que eles são? Água, uma fonte de carboidrato e eletrólitos. Por quê? O sódio vai ser co-captado com a glicose e vai ser direcionado para o sangue, aumenta a osmolaridade e a água caminha junto por osmose. Então a água ela vai caminhando junto com o sódio. O sódio vai para um lado, tem muito sódio desse lado, a água vai junto por osmose. Esse processo aqui ele é muito eficiente, porque a enzima já está ali na membrana, borda em escova, e o sódio está ali do lado também, então está tudo pronto para ser captado. É muito eficiente, muito rápido. Bom, vou falar com vocês um conceito de índice glicêmico, que eu vou falar assim, ó. Vou en passant, porque isso aí é um conteúdo mais específico lá para nutrição. Não. Vamos lá, ó, até respirei. Esse gráfico ele mostra pra gente o seguinte, ó. 3 refeições com diferentes tipos de carboidratos, mas a mesma quantidade de carboidrato. Se esse carboidrato for digerido e absorvido rapidamente, a glicemia sobe, depois cai e se estabiliza. Médio índice glicêmico e baixo índice glicêmico sobem de maneira mais lenta, sobem até menos e depois caem de forma mais vagarosa também. Ah, Sérgio, legal isso aí, mas qual é a aplicação prática disso? A aplicação prática é a seguinte: se a sua glicemia sobe muito, você libera muita insulina. A insulina faz o quê? Estimula a captação de glicose para o interior das células. Além disso, estimula anabolismo, estimula, por exemplo, a conversão de glicose a ácido graxo. Legal. Então, se eu subir muito a glicemia, eu tenho mais chance de formar triglicerídeo, ácidos graxos a partir dessa glicose. Certo. Quando a glicemia está baixa, a gente precisa manter essa glicemia. Então, o que acontece? O fígado libera glicose que estava estocado na forma de glicogênio e glicose que ele produziu a partir de aminoácidos. Legal, então se eu frequentemente fizer refeições com características do gráfico vermelho, eu vou ter frequentemente gordura sendo acumulada e proteína sendo degradada do meu corpo para fornecer aminoácidos para que esses aminoácidos sejam convertidos a glicose. Agora, se eu faço refeições com características aqui como a da verde, sobe devagar, desce devagar, o que vai acontecer?
menor resposta de insulina. Então a produção de ácidos graxos a partir desse carboidrato é muito pequena, praticamente nula. Nesse momento vocês falam assim, Sérgio, que legal, agora como que eu faço para saber se o alimento tem um alto índice glicêmico ou baixo? Olha na tabela. Alto índice glicêmico, ó, pão, bolo, batata, fubá, mandioca. Baixo índice glicêmico, frutas, leite, leguminosas. Então, eu tenho aqui alimentos com baixo índice glicêmico que vão ter essa característica verde aqui. Bom, vamos lá, vamos falar de proteínas, porque hoje eu ainda quero falar sobre lipídios também. Bom, proteínas são conjuntos de aminoácidos, tá, com ligações peptídicas. Alguns desses aminoácidos são essenciais, outros não são essenciais, e outros são essenciais de vez em quando. A gente produz, mas não produz a quantidade toda que precisa. Por isso que é condicionalmente essencial. O principal local de digestão de proteínas é na luz do intestino delgado, por ação da tripsina. No estômago eu tenho degradação de proteína? Tenho. Mas aqui eu tenho uma degradação menor e muito associada à digestão macroscópica da carne, fazer com que essa carne fique mais diluída, para facilitar a ação das próximas enzimas. Então a pepsina ela vai direto no colágeno, digere outras proteínas, mas principalmente colágeno. E sua atuação é sempre em pH ácido. Já as outras enzimas, que eu já citei, elas vão terminar de fazer a digestão das proteínas. Etapa final ocorre na membrana borda-escova pela ação da aminopolipeptidase e dipeptidase. Gosto dessa figura porque ela explica para a gente como que a tripsina ela vai ser ativada. Então vamos lá. Tripsinogênio, ele é convertido a tripsina por uma enteroquinase que está lá no duodeno, pelo ácido também, e ele vai convertendo, a tripsina vai ativando as demais enzimas, o carbopolipeptidase, quimiotripsinogênio, é ativado a quimiotripsina. Então a tripsina ela acaba ativando as outras, por isso que ela é muito eficiente, ela tem uma ação direta sobre as proteínas do alimento, mas também sobre a ativação das outras enzimas. Como é feita a absorção? De forma análoga à absorção de glicose, de carboidratos. A gente tem cotransporte do aminoácido com o sódio e transporte ativo para di e tripeptídeo. Vamos lá. Então, a quantidade de aminoácidos que eu vou absorver depende da fonte. Então, proteínas de origem animal a gente absorve quase 95%, ou seja, quase todo o aminoácido que está na carne, por exemplo, eu vou conseguir absorver. Vamos lá, vamos falar de lipídios para a gente poder fechar a aula de hoje. Bom, os lipídios eles são absorvidos pela ação das lipases. Só que para a lipase conseguir atuar, ela depende da bile, que quebra grandes gotas de gorduras em gotículas. Essa bile, ela vai ser produzida no fígado, estocada na vesícula biliar e liberada no duodeno. Os sais biliares, que são os principais responsáveis por essa emulsificação dos lipídios, eles vão ser recaptados. E aí eles voltam para o fígado e a gente tem esse ciclo funcionando super bem. Sais biliares, eles são produzidos a partir de colesterol. Então, se eu quero reduzir o colesterol sanguíneo, uma estratégia é consumir bastante fibra, porque as fibras vão reduzir a absorção dos sais biliares, fazendo com que esses sais biliares sejam eliminados junto com as fezes. Então, o fígado precisa pegar colesterol que estava no sangue e utilizar para produzir sais biliares. Estratégia importantíssima para a gente melhorar a quantidade de colesterol no sangue, a colesterolemia. Bom, digestão de lipídios. Começa com a lipase lingual, existe a lipase gástrica, mas elas são pouco eficientes.
que é muito eficiente são as pancreáticas, lipase pancreática, colipase pancreática, tá? Que vai ajudar na ação da lipase pancreática. Tem a lipase entérica, éster de colesterol hidrolase e fosfolipase. Já contei o que cada uma delas fazem. Tá? Vamos entender aqui como é que ocorre o processo de absorção. Aquelas gotículas de gordura, agora elas estão com os seus nutrientes degradados. Esses nutrientes eles vão ser absorvidos com muita facilidade. Por que com muita facilidade? Porque eles vão formar pequenas micelas, pequenos grupinhos, e eles têm a mesma característica de polaridade que a membrana plasmática, então eles são absorvidos sem precisar gastar nada de energia. Nada. Gasto nada de energia e consigo absorver. Depois, o que vai acontecer com esses lipídios? Esses lipídios, tá? As vitaminas lipossolúveis também são absorvidas assim. Tá? Esses lipídios eles vão ser combinados a proteínas, que são chamadas apoproteínas, e vão formar o quilomicron. O quilomicron, ele sai do enterócito e não vai para o sangue diretamente, ele vai primeiro para o sistema linfático. Do sistema linfático, ele passa para a corrente sanguínea e aí sim ele vai transitar pelo corpo todo. Então, outros elementos, como sódio, cloro, tá? Os íons cálcio, hidrogênio, íon bicarbonato, né? Todos eles são absorvidos, né, com muita eficiência, né? E a grande maioria deles são absorvidos sem gasto energético, simplesmente tem transportadores que vão auxiliar na sua captação. O cloro, lembra que o cloro é o parceirão do sódio, para onde o sódio vai, o cloro vai atrás por conta da carga. Então ele vai formar, ele é negativo, o sódio é positivo, então eles estão sempre se atraindo. Bom, o HCO3- e o H+, eles podem se juntar formando ácido carbônico. Peraí, Sérgio, você já falou sobre isso hoje. Ácido carbônico, ele pode ser formado e dissociado com muita facilidade no nosso corpo, né? E aí ele vai ser eliminado via respiração, ó. Esse gás carbônico vai embora pela respiração. Cálcio, ele é absorvido ativamente e depende da ação do paratormônio, um hormônio liberado pela paratireoide, que ele é hipercalcemiante, aumenta a calcemia. Como que ele atua? Uma das estratégias chega lá no intestino delgado e fala assim, ó, aumenta a quantidade de transporte ativo de cálcio porque eu estou precisando de mais cálcio, porque ele é um hormônio hipercalcemiante. Além disso, ele chega lá no rim e fala assim, ó, rim, não perca cálcio na urina, faça reabsorção de cálcio. Isso também ajuda a aumentar a calcemia. Uma outra ação que ele tem que não é muito agradável é a remoção de cálcio do osso, pelo aumento da atividade de osteoclastos. Bom, depois que tudo foi absorvido, o que sobra é o conteúdo fecal. Então, lá no intestino grosso, a gente vai encontrar uma composição bastante variável, mas que, de um modo geral, apresenta bactérias mortas e vivas, gordura, matéria inorgânica, proteína e resíduo alimentar. A composição das fezes depende daquilo que foi consumido, mas a sua característica é determinada por dois pigmentos e por alguns elementos com o odor bastante característico. E isso depende muito da atividade microbiana. Não? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi uma aula enxuta, lotada de informação. Se for necessário, assista o vídeo 2, 3, 4 vezes. Eu sei que tem gente que vai colocar o meu vídeo para ficar acelerado, vai assistir em 1.25, 1.5, 1.75, sei lá, 2 vezes a velocidade normal. Não tem problema, fiquem à vontade para fazer isso. Tá? Qualquer dúvida, na próxima semana a gente se encontra novamente. Gente, ó, beijo, um abraço.